Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E você está no Além do Consultório, um bate-papo entre nós dois psicólogos, que falaremos sobre a vida, o universo e tudo mais, mas no dia de hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre a armadilha da mente, como na verdade a gente pode ficar preso dentro dos nossos pensamentos e como esses pensamentos podem inclusive interferir nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos e não só isso, como a maneira como a gente reage aos nossos pensamentos pode atrapalhar a maneira como a gente lida com a nossa vida. O que eu acho essencial aqui para que fique claro porque isso é uma questão é porque muitas vezes as pessoas ficam presas num emaranhado de pensamentos, num emaranhado de produções mentais que faz com que, inclusive, elas tenham menos contato com a vida, tenham menos contato com experiências cotidianas aqui do lado de fora delas e menos contato com elas mesmas. É por isso que a gente fala que essas são armadilhas para o autoconhecimento. São armadilhas para o autoconhecimento porque limitam a nossa capacidade de aprender com nós mesmos também. Então, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, de como a gente acaba entrando nesse piloto automático da ansiedade, nesse piloto automático de um estado mais depressivo, e acho que vale a pena, talvez, a gente começar com uma história para ajudar a gente a exemplificar isso. E eu vou contar hoje a história da Camila, uma funcionária de escritório, mais ou menos 30 anos, e bastante tímida. Ela tem muito medo das pessoas acharem ela desinteressante, chata, inconveniente. Isso tem muito a ver com a infância dela e a forma como a mãe acabava lidando com ela e as irmãs mais velhas. Hoje em dia, no trabalho dela, esses pensamentos de ser chato e inconveniente que vão aparecendo e ela vai se emaranhando com eles e ela vai olhando para eles tão de perto a ponto de não conseguir enxergar a realidade que não seja filtrada por estes pensamentos. E esses pensamentos vão trazendo nela um impulso de não querer ser avaliada desse jeito, né? E aí, no dia a dia no trabalho, ela acaba mexendo muito no celular, nos momentos livres que ela tem para se ocupar. E quem nunca, né? Também pega o celular numa situação social para não ter aquele desconforto de ter que olhar na cara dos outros e ter aqueles small talks, né? Aqueles papos de elevador. Ela acaba muitas vezes também se isolando das outras pessoas quando possível, pegando o notebook, indo para um ponto mais distante da empresa para poder trabalhar sozinha, sempre motivada em relação a não ser julgada dessa maneira. Essa é uma excelente história, porque ela ilustra muito a maneira como a gente lida com os nossos pensamentos mais ansiosos. Então, os nossos pensamentos ansiosos trazem alertar a gente de algum perigo. Então, olha, no caso da Camila, ela tinha medo do que poderiam ser a reação das pessoas a respeito dela mesma. E quem nunca teve medo da maneira como vai ser aceito ou então rejeitado pelos outros? E quantas vezes a gente fica com esses pensamentos antecipando possibilidades, com medo do que os outros vão achar da gente, de como os outros vão perceber o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, seja numa apresentação, na clínica mesmo, no começo da clínica, quanto era essa ansiedade que a gente tinha em relação a fazer um atendimento. Você está ali no tete-a-tete, tentando lidar com as dificuldades do outro e como que você usa a abordagem em relação àquilo, e aí vem um pensamento de falar assim, Fábio, você não está conseguindo aplicar a teoria, isso aí que você está falando, você está tirando da sua cabeça, então você não deve fazer isso, Fábio, você está sendo um mau atendimento, você está sendo um mau psicólogo, para de fazer isso. E poderia sim paralisar e eu nunca mais ter continuado na clínica. Percebe esses pensamentos ansiosos que foram bastante trabalhados e a gente traz esses exemplos para que você perceba o quanto se emaranhar e cair nessa armadilha pode ser complicado. Mas também é super válido a gente ter algum exemplo sobre pensamentos envolvendo um estado mais triste, envolvendo um estado mais depressivo. Vamos então continuar com a história da Camila, só que dessa vez vamos falar sobre outra área da vida dela, sobre a área de carreira e trabalho, sobre essa esfera de vida aqui.
Camila atualmente está num trabalho onde não é muito gratificante, ela não sente que as suas habilidades ali são reconhecidas, que o seu potencial ali está sendo bem utilizado. É um trabalho muitas vezes enfadonho, que ela chega no final do dia cansado, o deslocamento, ela pega muito trânsito, ela chega então de uma maneira em casa onde todo esse mau humor do dia, essa vida sem sentido ali, aquilo contamina o humor dela. E muitas vezes contaminando para que Camila faça algumas coisas para mudar de emprego? Não, exatamente não. A Camila sabe que ela precisa atualizar o LinkedIn dela, a Camila sabe que ela precisa ali terminar aquele curso de inglês, ela sabe que ela precisa pesquisar novos cursos para a área dela, ela é formada e não trabalha com a formação dela, e novos cursos poderiam atualizar esse currículo, dariam novas oportunidades para ela, só que quando ela chega em casa, de vez ela conseguir se engajar com essas atividades que trariam sentido e significado para trazer uma mudança na área de vida dela, ela começa a encher de outras atividades aqui, como eu vou só assistir mais um episódiozinho aqui daquela seriado que eu gosto. Peraí, só tem mais um post aqui que eu vou ver, e a gente acaba gastando muito tempo aqui nas nossas redes sociais, e ela vai gastando esse tempo ali, olhando as redes sociais. Ela até sabe que ela deveria comer melhor para trazer mais disposição, para então fazer novas atividades no dia seguinte. Mas, nossa, ela tá tão cansada, ela só come alguma coisa rápida ali para dar conta de terminar o dia. Ela vai fazendo essas pequenas evitações aqui, se ocupando, entorpecendo essa mente para não se conectar com esse estado aqui triste. E a grande verdade é, quem não se reconhece com está vivenciando uma experiência ali de perda, né? Uma experiência ali de perda de reconhecimento, de perda, inclusive, daquilo que você se acha merecedor às vezes, que é uma promoção, que é um aumento, e ao invés de você poder sair um pouco desses ciclos, desses emaranhados, dessas armadilhas mentais, e se voltar para a vida onde talvez exista alguma possibilidade de ação, você se volta para a vida, só que com estratégias de entorpecimento e distração, né? Eu me reconheço muito nisso. Em inúmeros momentos da minha vida em que eu estava mais triste, eu recorri a um comfort food. Eu recorri a comer Quem pra nunca, caramba. né? Quem nunca? Quem nunca usou de gordura e açúcar, um pouco de sal para aliviar uma boa tristeza ou ansiedade aqui, né? Maravilhoso. Quem aqui é do bloquinho da gordura hidrogenada? Sabe? Gordura hidrogenada é aquela... Nossa, é aquele chocolate ruim, sabe? Aquele chocolate rançoso, mas é uma coisa tipo dadinho, é uma coisa que alivia a ansiedade. Mas, sendo bem sincero aqui, quem nunca se recorreu a estratégias como ficar deitado na cama, maratonar séries, cair de cabeça em redes sociais ou comer pra caramba, para tentar lidar com essas armadilhas que a gente acaba caindo nas nossas mentes, que trazem esses estados mais entristecidos ou depressivos. Dito isso, bora agora a gente tentar elaborar um pouquinho mais do porquê a gente faz isso, né? O que é isso que a gente está chamando de evitação? O que é isso aqui que... Então, na presença de algum tipo de pensamento, como que a gente tenta fugir, se esquivar? Por que a gente faz esse tipo de coisa? O que a gente pode perceber em situações de evitação desses pensamentos de ansiedade é que muitas vezes eles vão se fazer a partir de algumas estruturas, né? Então a gente tem algumas estruturas que envolvem pensamentos de e se, e quem aqui não se reconhece tendo pensamentos de e se eu chamar ele para sair, será que vai aceitar? E se eu me candidatar a essa vaga no emprego, será que eu passo? E se eu lhe descobri que fui eu que cometi esse erro no projeto, ou fui eu que quebrei esse prato, esse copo, será que vão brigar comigo?
esse tipo de pensamento nessa estrutura e se será que ela é muito comum nos pensamentos relacionados à ansiedade, né? E quando a gente passa a se relacionar com esses pensamentos como se fossem verdadeiras previsões de futuro, a gente começa a desenvolver estratégias de querer fugir disso, estratégias de querer com que isso não se torne realidade. E muitas vezes os nossos comportamentos são comportamentos que levam a gente a se esconder, que levam a gente a omitir ou mentir. São comportamentos que levam a gente, às vezes, inclusive, a faltar em encontros, faltar no trabalho no dia daquela apresentação que estava sendo muito aguardada, levam a gente a, inclusive também, às vezes, por mais irônico que pareça, hipercompensar, ser excessivamente solícito, chegar antes, sair depois, ser perfeccionista. Independente do que a gente opte por fazer uma evitação, percebam, no final das contas, a evitação é uma relação restrita com esse emaranhado de pensamentos e não com a realidade concreta. E acho que aqui vale a pena, então, dito isso, agora a gente falar como que as pessoas conseguem observar que às vezes elas estão fazendo evitações em relação à tristeza, né? Como que a gente consegue sacar que eu tô caindo nessa armadilha aqui de estar... Uma grande maneira que a gente conversa, né, já conversou algumas vezes, né, Gui, que é quando a gente vê a pessoa num fluxo de entorpecimento aqui. Entorpecimento, eu nem estou falando das adições clássicas aqui, né, álcool e drogas, enfim, mas esse entorpecimento da mente. Quantas vezes as pessoas querem aqui estar ocupando, começa a ser atingida por esse estado aqui mais cinza, mais deprimida aqui, e ela quer buscar algum tipo de conforto, algum tipo de alívio, algum tipo de bem-estar. Cara, e isso pode ser como maratonar uma Netflix, as redes sociais, claro, ao próprio uso aqui de drogas mesmo, né, de questões que levam à adição. E agora, pensando em solução, o que a gente faz com esses pensamentos ansiosos que aparecem, com esses pensamentos associados à tristeza que aparecem e a gente entra nesse emaranhado e no final das contas acaba apresentando esses comportamentos para tentar fazer com que isso não se concretize, para fazer com que essas experiências se aliviem. O que a gente faz? Como se lida com isso? E uma das propostas que, inclusive, vem norteando o nosso trabalho até aqui é a proposta de fazer exercícios de desfusão cognitiva. O termo é ruim, eu sei, mas a ideia basicamente aqui é sair dessa armadilha mental, a ideia aqui é você conseguir se desvencilhar desse emaranhado de pensamentos, ganhando alguma perspectiva, conseguindo ver pensamentos como o que de fato eles são, pensamentos, histórias que sua mente conta, e com a perspectiva devidamente tomada, você vai conseguir ver além dos pensamentos onde de fato a sua vida acontece. Maravilha, Gui. Bem, a gente começa então falando de que, uma vez que você teve, então, consciência do que são pensamentos, afinal de contas, esses produtos da sua mente são pensamentos, você consegue, então, ter a possibilidade, e a gente vai falar aqui de duas possibilidades de fazer com eles. O primeiro é um clássico que a gente chama que é de você escrever aqui os seus pensamentos, né, de uma maneira simples aqui de organizar. Então, a partir do momento que você está tendo esses inputs do que está acontecendo ao seu redor, você está tendo essa percepção do que está acontecendo no seu mundo à sua volta, e você começa a sentir esse estado mais desconfortável, organizar isso em palavras. A partir do momento que você tenta organizar isso, é como se você pegasse aqui essa estrutura mental e colocasse em simples palavras. Isso ajuda você a elaborar o que realmente está acontecendo aqui dentro, então você consegue perceber mais os seus pensamentos. Além disso, é uma grande abertura de você olhar literalmente para o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Ou seja, você começa então a ter essa postura de mais observador dos produtos da sua mente. E, cara, isso é fantástico. Quantas e quantas vezes eu me sinto angustiado por alguma coisa, eu me sinto sobrecarregado aqui, e eu falo assim, paro,
pego uma folha de papel, isso acontece muito, assim, eu rabisco demais e crio setas. E aí eu pego uma folha de papel e só escrevo, é isso, e isso está relacionado com isso daqui, aí eu pensei isso, e aí isso daqui está me fazendo chegar em tal comportamento, ter tal sentimento. Pronto, é isso, você não precisa nem ter um diário. Se você tiver um diário, parabéns. Mas você pode pegar uma folha de papel e fazer essa experiência. Então a primeira dica é escrever seus pensamentos. É bem legal esse exercício de escrever os pensamentos, né, Fábio? E quando a gente aplica ele na clínica, uma coisa que a gente acaba observando é que o simples fato do paciente ou da pessoa ali for pegar um papel. Esse exercício é melhor quando é no concreto, tá, gente? Papel, lápis, caneta, ele funciona bem melhor quando é no concreto. Digitar, celular, pode funcionar, mas tenta favorecer o exercício no papel e no lápis. Por quê? O fato de você parar, ficar diante de uma folha em branco e começar a escrever faz uma regulação de velocidade, inclusive. Eu acho isso muito legal, né? Porque o pensamento muitas vezes ele está acelerado, o pensamento muitas vezes ele está invadindo a consciência, né? E na hora que você escreve, você consegue baixar um pouco a velocidade. Eu acho que esse é um benefício muito legal. E o segundo benefício que fica muito evidente na clínica é como traz a pessoa para o aqui e agora, né? Traz a pessoa para o aqui e agora porque tem um aspecto tátil, tem um aspecto motor que a pessoa se envolve na escrita. Isso é muito legal. Eu gosto muito desse exercício. Bem, e a segunda, ela tem a ver com a gente tentar dar nomes aqui ou entidades, transformar esses nossos pensamentos aqui, essa mente contadora de história em personagens aqui. Então, eu lembro do livro do Steve Hayes, que ele usa o termo que é o ditador da mente. Então é como se existisse um ditador da mente, e esse ditador, como um bom ditador, tá lá de cima, com o dedo colocado na nossa cara, falando, olha, você tem que fazer isso, você não é competente, vou te passar a perna, para de fazer isso. E ele realmente, como se estivesse ditando o seu comportamento. Quando você começa a perceber, opa, existe uma personalidade, como se fosse uma voz da minha cabeça aqui falando isso, você consegue então de novo, olha só, ter esse tipo de distanciamento, isso que eu falo de vez de você ficar emaranhado comprando o que esse personagem está te contando, você começa a perceber que ele é um personagem. É como se ele fosse um roteirista aqui que estivesse escrevendo o que você tem que fazer, o que está acontecendo com a vida, o que você deve ou não deve se colocar naquela situação. E aí, uma vez que você pega esse script dele, você olha, eu vou levar isso em consideração, obrigado, ou não vou levar isso em consideração. E eu vou escolher fazer alguma coisa nessa situação que seja mais interessante para mim, que seja mais alinhado com o meu propósito atual, com os meus objetivos, com os meus valores de vida, os meus valores pessoais. Então essa possibilidade de pegar esses pensamentos e transformar ele como se fossem personas, que aí eu consigo ouvir então esse discurso aqui, como se eu ouvisse esse roteiro que ele está me contando, para de novo ter mais chance de fazer esse distanciamento. Que legal, Fábio. Eu gosto também muito dessa atividade. A gente opta por duas atividades que a gente de fato usa na clínica e são duas atividades muito bacanas. Eu sempre acho divertidíssimo quando chega o momento de ajudar os pacientes darem um nome para suas mentes. Geralmente vem nomes maravilhosos. Tem pacientes que pegam nomes da literatura, tem pacientes que pegam nomes de filmes, personagens de filmes, assim, e tem outros que pegam personagens de desenho. Teve inclusive um paciente que uma vez usou algum personagem da Corrida Maluca, não lembro se era o Dick Vicarista ou o Muttley, mas o Muttley ia ficar dando risada, né? O Muttley só dá risada, afinal de contas, aqui. Deve ser o Dick Vicarista. Para terminar, acho que é válido a gente destacar que essa desfusão que a gente está falando aqui, esse processo de ter essa observação, isso não é um truque de mágica. Isso não é uma técnica aqui que vamos instalar no dedo e vamos realizar. Isso daqui é uma habilidade. Isso daqui pode ser treinado e desenvolvido. A gente faz isso com os nossos pacientes, faz isso tutelado, seja isso acompanhado. Mas assim como jogar vôlei, assim como dirigir, assim como cozinhar, assim como fazer uma receita muito difícil que às vezes você não consegue no começo, mas depois você vai aprendendo macetes com a tentativa e erro, o dirigir que a gente depois faz até no piloto automático.
piloto automático, aqui também a gente vai subindo o nosso nível de habilidade e a gente consegue fazer isso com mais competência. Então, sim, é algo que você consegue desenvolver, que pode ser, então, melhor e mais executado conforme você treina. Ok? Então, agora que você entende como as armadilhas da mente podem te afetar, nós queremos que você sinta uma certa motivação para agir. Experimenta alguma das técnicas que a gente compartilhou aqui hoje, vê como você se sente escrevendo seus pensamentos, dando nome para sua mente. Tudo isso pode ser bastante positivo como exercício, inclusive de autoconhecimento. E, por favor, se lembre, como o Fábio falou anteriormente, a desfusão cognitiva, tentar desarmar essa armadilha da mente, é uma habilidade que requer prática. Então, seja gentil com você mesmo no processo. E caso precise, peça ajuda. Tudo bem? E se esse conteúdo foi de alguma maneira relevante para você, te fez ter aqui alguns insights, se você começou a perceber então o ditador da sua mente, o personagem que contava histórias para você, bem, se de alguma maneira então contribuiu, tente seguir a gente então aqui no YouTube, tenta seguir a gente também lá no Instagram. A gente está tentando fazer um trabalho aqui que possa de novo contribuir aqui com a maneira como você tem feito essas escolhas, e a gente quer entregar um conteúdo que seja relevante. Dito isso, seus comentários, suas sugestões são extremamente bem-vindas, porque isso aqui ajuda a gente a ter um feedback, a guiar a gente aqui nesse trabalho, porque sim, a gente tem uma preocupação, é importante para nós entregar um conteúdo que realmente faça diferença, que realmente possa contribuir aqui. E claro, a gente também pode falar algumas caneladas, então a gente pode dar algumas gafes aqui, seja teóricas ou por outras questões. Seu comentário é muito bem-vindo. Exatamente. Por favor, contribua com a gente, isso é bastante importante. Se inscreve no canal e nós realmente acreditamos que ainda tem muito mais por vir. Conte com a gente. Excelente. Maravilha? Vamos embora então, Guilherme? Vamos embora. Bom, então. Tchau pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Nossa música vai tocar aqui, o nosso blues. Legal. É relacionamento, coisa aberta, é jovem, você é velho, casado, tem filho agora. Eu acho maravilhoso isso. Dá a mão, isso, tá junto. Vem junto, eu te guio. Mas ó, só o bate-bola vai ser, você vai falar um pouquinho. Não confia, esse foi o nosso problema quando a gente foi escalar a primeira vez. Você não confia em mim, você inclusive mandou o cara que nunca tinha escalado subir primeiro, porque você não confiava que eu ia segurar a sua corda, Guilherme. Olha a desconfiança aí. Sabe uma Vem coisa comigo, que eu confiava? Guilherme. No seu peso, não é em você. Mas tudo bem. Sim, porque nós temos uma diferença de peso um tanto quanto grande.